TV Saci no ar, e hoje a gente vai falar com um companheiro nosso, o Newton Salles, de Bofete. Ele é vereador pelo PT lá e um batalhador pelas causas do povo daquela região. E bom dia, Newton, como é que você está aí? Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectador da TV Saci. Que estejamos, que falamos nos assuntos mais importantes desse momento, tá? Maravilha. Newton, o motivo da gente conversar hoje é assim, teve um episódio, uma operação, né, recente, que detectaram numa fazenda a existência de trabalho escravo ali, né? Essa operação detectou a existência de trabalho escravo. Eu gostaria que você falasse um pouco o que aconteceu aí essa semana que passou. Ô, Marcelo, não é a primeira vez, tá, Marcelo? Já é a segunda ou terceira vez que a gente descobre trabalho escravo aqui no município de Bofete. Até porque, ô Marcelo, essa região aqui, ela é vítima desse tipo de mão de obra, né? Nós temos a laranja, que é o cítrico, que a produção dela é cíclica. Nós temos a cana, que também a produção é cíclica. Nós temos a lenha também, que são toda essa produção, ela dá essa oportunidade das pessoas fazer isso com o trabalhador. O que aconteceu aqui na semana passada foi, mais uma vez, isso aí. Descobriram trabalhadores aqui, ô Marcelo, numa condição de mão de obra escrava. Então, o que acontece? Como a coleta de laranja ela é uma produção muito dura, muito pesada, o pessoal da região aqui acaba não aceitando esse tipo de mão de obra, tá? E o que faz? Os chamados gatos, né, são pessoas que nem microempresa não é, são pessoas que se organizam e articula com a empresa que detém a produção e vai buscar esse pessoal lá no Nordeste. Então, a maior parte são pessoas do Nordeste, do Norte de Minas, onde o desemprego está ainda muito mais alto, e trazem essas pessoas para cá. E eles vivem aqui em condições desumanas. É um quartinho de, sei lá, de 2 metros quadrados para 5, 6 trabalhadores, e assim vai. E aconteceu aqui a semana passada. Felizmente, nós tivemos a atuação do delegado Talamonte. Eu até vou fazer uma moção de agradecimento ao delegado, que atuou em cima disso e descobriu, mais uma vez, esse tipo de exploração de mão de obra. É lamentável, porque as pessoas chegam, Marcelo, elas vêm com uma condição de pagamento e, quando chega aqui, a realidade é outra. Eles não conseguem nem ir embora. Quando acaba a produção, Marcelo, o que acontece? Eles já não têm dinheiro para ir embora, eles ficam perambulando aqui dentro do município, trazendo problemas, né, gerando violência, que infelizmente é o que tem acontecido, e nós, aqui a gestão, é que tem que resolver esse problema, e às vezes a gente nem sabia, né? Ficamos sabendo através de uma atuação da Polícia Civil e acabou descobrindo essa situação. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso país, né? Como um todo, em alguns setores acabam se usando o trabalho escravo, né? Que é uma coisa que não cabe no mundo de hoje, né, Newton? É uma coisa que nos remete a, sei lá, a Idade Média, né? A escravidão no Brasil ainda é um problema muito sério, não é, Newton? Ô Marcelo, essa situação ela é constrangedora, ela é desumana, porque essas pessoas que eles utilizam, essas pessoas que eles exploram, são pessoas humildes, são pessoas que nem sabem o que é uma CLT, as pessoas que elas não sabem quem procurar para reclamar. Então, elas ficam à mercê de quem quer os proteger. O que aconteceu aqui, felizmente, nós tivemos uma boa atuação da Polícia Civil, porque eles não conhecem a estrutura sindical, eles não conhecem o sindicalismo para eles buscar essa proteção. E essa região proporciona isso. Nós temos outro setor aqui, Marcelo, que é muito ruim nesse aspecto, que é o setor também do frango, da granja. Hoje, a nossa região ela é um grande exportador de carne de aves. Porém, essa mão de obra é precária, Marcelo.
é uma das mãos de obras também da nossa região, tão precária quanto o cítrico, quanto o corda eucalipto. Ela é um pouco pior ainda, o Marcelo, porque a granja ela produz todos os dias tem que pegar o frango e todos os dias tem que colher essa produção. E para poder pegar o frango, para você ter noção do que é essa produção, no passado aqui nós tivemos um índice muito alto de consumo de droga. Então, o frango, eles pegam o frango só à noite. Por quê? Porque a hora que o frango está dormindo, né? Ele está dormindo, ele não consegue enxergar, e você pega ele. E gera um pó fedido, porque a granja fede muito. E a pessoa que fazia esse trabalho, ela utilizava da droga para poder suportar o mau cheiro, suportar o peso, né? Porque você imagina o seguinte, um frango de 4 quilos, você pegar 5, 6 frangos em cada mão. Olha bem para você que situação que é. É uma situação, às vezes, desconhecida por muitos, mas a região de Bofete, a região de Conchas e a região de Pereiras, por exemplo, que tem a maior produção de frango, os trabalhadores submetem a isso aí. O que o poder público, as prefeituras, né, sobretudo, podem fazer nessa região para inibir essa prática, né? Ô, Marcelo, boa pergunta, né? Primeiro, o poder público, e nós, vereadores, nós temos que ter o papel de fiscalizar, porque isso aí é saúde pública também, né? Nós temos essa mão de obra precária, onde tem muitos agentes agressivos que agridem a saúde do trabalhador e ele acaba vindo para dentro da nossa saúde. Ele acaba de se tornar sendo um custo alto para a gente, porque você sabe que cuidar a saúde preventiva é uma coisa, agora você cuidar de doente é outra. E doença que às vezes a gente desconhece, né? Porque esse contato com o alto índice de química que é colocado nas granjas, o frango hoje, para você ter uma ideia, o frango hoje é com 30 dias, ele já dá corte. Antes era 40. E para isso acontecer, é muita química que é injetada na alimentação, é muita química, muita vacina que é dada no frango. Onde o poder público entra? Primeiramente, fiscalizar. E depois, o papel também de organizar esses setores, né? Esses setores precisam ser organizados. O trabalhador ele tem que ser protegido. A saúde do trabalhador precisa ser protegida, até porque trabalhador doente não produz. Então, o nosso papel seria esse, mas, infelizmente, Marcelo, aqui na nossa região, para você ter ideia, essa relação capital e trabalho ela está no esquecimento. São raros os advogados, Marcelo, que pegam a causa trabalhista aqui na nossa região. Exceto aí Botucatu, que é uma cidade maior, mas aqui, nessa baixa aqui, que só tem municípios pequenos, são raros os advogados que defendem o trabalhador, que pegam uma causa trabalhista para defender o trabalhador. Então, por isso que o poder público tem um papel, organizar os trabalhadores em sindicatos, né? Ver a que categoria a gente podia enquadrar esses trabalhadores para eles serem protegidos, para eles terem a vantagem da proteção da lei, né? Que até agora eles nem qualificados eles não estão, Marcelo. Eles não recolhem INSS. Se um trabalhador desse, Marcelo, se ele acidenta, ele não tem um amparo do INSS. Cabe o poder público fazer esse tipo de fiscalização para ver se ele está amparado. E se ele não tiver amparado para o INSS, essa causa sobra para o poder público. Então, é isso que precisa desses prefeitos, os futuros prefeitos que estão vindo aí, para saber fazer essa discussão. Na medida agora que você viu, Marcelo, aumenta as exportações, o dólar nessa altura que está, e você está vendo o que está acontecendo com a soja, com o milho, com o feijão, com certeza vai acontecer com o frango também. Vai aumentar as exportações devido à grande vantagem da alta do dólar. E o prefeito precisa, Marcelo, se ater a esse problema. Não é uma causa só do trabalhador, não é a causa só do sindicalismo, é a causa do prefeito, porque isso aí é saúde pública também. Então, esses trabalhadores que se submetem a essas condições análogas à escravidão, também se submetem pela falta de horizontes, né? Muitas vezes ele acaba entrando numa estrutura dessa,
saindo de uma estrutura dessa e depois submetendo-se novamente pela falta de horizontes, né? A falta de horizonte do trabalhador brasileiro diante desse quadro grande de desemprego, né? Isso é uma questão cíclica, é uma questão que se repete, e a gente vê se adensar justamente depois do golpe contra a presidenta Dilma, né, em 2016, com os governos neoliberais e com a reforma trabalhista, né? Então, como é que você vê isso, né? Esse quadro de desemprego, e quando a gente não fala de desemprego, a gente fala de subemprego. Você pode fazer uma analogia disso com o trabalho, um trabalho de escravidão moderna, vamos dizer assim, principalmente esse pessoal que faz trabalhos em aplicativos, a gente pode dizer, ou Uber, a gente pode dizer que também é um trabalho análogo à escravidão, um trabalho de escravidão moderna, não é isso, Nilton? Marcelo, eu costumo chamar de escravidão lorde, sabe? Porque ela vem com a maquiagem, Marcelo. Ela vem com a maquiagem que o trabalhador que ele se acha um pseudo-intelectual, ele submete a essa condição sem saber que ele está sendo explorado. Por exemplo, nós temos hoje o home office, né? Então, eu posso falar disso aí, Marcelo, com propriedade, porque eu fui 30 anos sindicalista, tá? Então, eu posso agora deixar um pouco de lado, às vezes, a modéstia, para a gente dar mais contribuição para esse tema, né? Então, nós tivemos, Marcelo, na década de 80, o fim de um ciclo de produção, que foi o fim da máquina a vapor e o surgimento do chip, né? Então, diversas funções foram extintas e novas funções surgiram. Essas novas funções, Marcelo, ao invés de nós fazermos uma reforma trabalhista para se adequar à nova função, à nova metodologia de produzir, da nova onda econômica, da nova onda tecnológica, nós fizemos o quê? Nós estamos retrocedendo, está tirando a direito do trabalhador. Então, você hoje, aquele trabalhador que ele tinha direitos e proteção à vida, à saúde, hoje ele não tem e está achando que é vantagem. Ele está achando que é vantagem você transferir, Marcelo, o meio de produção para dentro da sua própria sala. Isso é um absurdo. A dinâmica de trabalho, Marcelo, por mais que seja no escritório, que seja num banco, ela tem uma pressão psicológica que trazer aquilo para dentro do seu lar, para conviver dentro do seu núcleo familiar, é muito perigoso, Marcelo. É perigoso porque as novas doenças que estão surgindo com a nova metodologia de produzir são tão agressivas quanto as anteriores, só que as anteriores tinham reconhecimento da CLT, tinha amparo da Previdência Social. Agora, as novas doenças elas são ignoradas, desconhecidas não, que eles conhecem, mas são ignoradas. Vamos pegar a depressão, né? A depressão é oriunda de uma carga, não só uma carga de trabalho, que não é pesada, mas é oriunda de uma pressão psicológica que leva o trabalhador a ele se perder no seu mundo de trabalho, no seu jeito de produzir. Então, você imagina o seguinte, você traz a sua produção para dentro da sua sala, do seu quarto, por exemplo. Ali, você tem o quê? Você tem uma dinâmica familiar que ela tem toda uma responsabilidade de você desenvolver uma técnica de criar seu filho, uma técnica de relacionar com o seu marido, que é própria da família. Agora, você imagina você trazer o núcleo de produção da sua fábrica, do seu trabalho, para dentro da sua sala. Seu filho não pode entrar na sala que você está em reunião, seu marido não pode falar porque você está em reunião com seu chefe. Enfim, você vê que condição que estão colocando os trabalhadores, e tem trabalhadores que acham, Marcelo, que isso aí é importante. Isso aí vai trazer para ele um novo, que vai desenvolver intelectualmente, vai facilitar a vida dele, mas é um equívoco muito grande, Marcelo. O mundo do trabalho, a relação capital e trabalho, Marcelo, ela tem uma dinâmica que, se a gente não tiver muito cuidado, nós vamos ser enganados e confundidos, de acharmos que nós deixamos de ser trabalhadores e passamos a ser os detentores do meio de produção. Essa é a confusão que o trabalhador que
acha que está preparado para fazer esse debate, mas não está, porque ele está preparado dentro do seu campo profissional. Agora, essas investidas da nova onda de produzir, disso que eu disse para você, dessa mudança do conceito de produzir, que é o fim do motor a combustão e o surgimento do chip, é que traz muita condição de você estar na retaguarda, na defensiva, ouvindo os seus sindicatos, né, se organizando dentro desse novo para poder se proteger. Porque as doenças novas estão aí, não são reconhecidas pelo INSS, não são reconhecidas por nenhuma lei e nem sequer são organizadas. Tá? Talvez eu estendi, mas eu não sei se eu fui claro a respeito dessa nova metodologia de produzir. Maravilha. Você que é um sindicalista, né, já experiente, qual você acha que é o papel do sindicato depois dessa reforma trabalhista e depois de todos esses golpes contra os direitos do trabalhador? Porque a gente já vem vendo há muito tempo o sindicalismo esmilinguindo-se, né? Ele perdendo poder, perdendo a valia, alguns sindicatos se cooptando a lógica, né, patronal e assim vai. E como é que se pode pensar na figura do trabalhador sem a figura de um sindicato forte e atuante, como era antes? Marcela, a primeira coisa, o sindicalismo precisa de reestruturar. Tá? O meu motivo de afastar do sindicalismo, talvez mais cedo do que eu queria, né? Que eu achava que eu ainda tinha condição de dar um grau de contribuição, que eu viajei para o exterior, busquei lá, vi como que estava relacionando nos países desenvolvidos. Porque se você pensar a nível de Brasil, é um bebê de 520 anos que está gatinhando, né? E, em relação à Europa, em relação aos continentes africanos, asiáticos. Então, são continentes antigos que passaram por muitos conflitos e por muitas mudanças. A nível de Brasil, que o sindicato também, a nível de mundo, está com esse problema. Mas, a nível de Brasil, está pior, porque o sindicalismo não se preparou para poder enfrentar essa reestruturação, essa nova onda econômica. Por exemplo, a perda de credibilidade que o sindicalismo teve para com o trabalhador foi a falta de poder de ação. Eu vou te dar um exemplo, Marcelo. Na década de 90, quando todo mundo achava que a abertura foi decretada por Collor de Mello, que é um grande equívoco, né? A abertura ela se deu por um novo método de produzir. Para você ter uma ideia, o Collor de Mello, que falaram que ele decretou a abertura, ele criticava, chamava o nosso Fusca de carroça e foi buscar o Niva e o Lada lá no leste europeu, que custou até um preço talvez caro para ele. Encheu de Niva e Lada ali no pátio, ali em Barueri, que serviu até de um cartão postal para a gente olhar o que a gente não devia fazer. E o sindicalismo não teve essa capacidade de reestruturar para enfrentar esse problema. Talvez, ô Marcelo, é uma opinião minha, talvez foi falta de conhecimento. A gente cobrava muito os dirigentes sindicais ir para o banco acadêmico. Por quê? Para você ter conhecimento técnico de fazer esse enfrentamento. Porque onde nós nos perdemos foi quando a empresa nos chamou para poder discutir o PLR, né, que era participação em lucros e resultados, a gente ia para a mesa da empresa sem dados, sem conhecimento, e acabou o seguinte, a gente só cobrava a parte em dinheiro e o trabalhador não teve esse entendimento da ação do sindicato. Porque se o sindicato tivesse feito esse enfrentamento lá atrás, conhecesse os meios de produção da empresa, os ciclos de produção da empresa, não tinha perdido tanto a credibilidade como perdeu. Não está perdido, Marcelo, porque essa luta é cíclica, certo? O trabalhador vai entender que o home office faz mal não só para ele, para a família dele. Antes, o ambiente de trabalho fazia mal só para o trabalhador. Agora, ele trazendo a produção para dentro de casa, faz mal para ele e para a família dele. E ele vai ter que se organizar. Individualmente, você sabe que ele não consegue. Aí é hora do sindicato falar aquilo que o trabalhador precisa de ouvir, né, Marcelo? O trabalhador precisa de ouvir, principalmente esse núcleo de trabalhadores que está mais próximo ao patrão, que são as áreas administrativas, eles precisam de ouvir uma linguagem para que eles entendam e ganhem a confiabilidade. Então, é isso, é essa palavra,
essa reestruturação do sindicalismo, para que ele possa, reestruturando, ele consegue identificar esses núcleos de produção também, que hoje está muito confuso. Hoje, dentro da empresa como a Volkswagen, você tem 8 ou 9, 10, 11, 12 categorias. Talvez ele representa só o metalúrgico. E foi essa a sacada que a classe dominante teve de fazer isso aí, essa divisão, essa partilha, talvez até indecente da classe trabalhadora. Uma empresa com 10 mil trabalhadores tem 10 sindicatos. E essa reestruturação, essa mudança na maneira de agir, de pensar, de falar com o trabalhador, é que precisa acontecer. Nós também falamos, quando falamos em escravidão no trabalho, a gente está falando dessa escravidão mais tradicional que a gente acabou vendo aí que aconteceu em Bofete, de trabalhador agrícola, muito ligado a esse setor agropecuária, que vem pousando de grande benfeitor da nação e que, de certa forma, acaba muitas vezes perpetuando essas práticas de escravidão, agrotóxico, tudo que é ruim ligado a esse setor. Claro que há muitas exceções. Porém, a gente fala em escravidão 4.0. O que é a escravidão dos aplicativos, a uberização da economia, em que a pessoa, muitas vezes, se cadastra num aplicativo e acaba fazendo parte disso, trabalhando para uma estrutura, né? Uma estrutura muito grande, e acaba sendo uma espécie de um escravo, porque ele acaba desenvolvendo um trabalho que, se ele não fizer um número determinado de corridas ou outra, ele não consegue pagar as contas e acaba... Enfim. Acredito que isso vem antes, o Newton. Lembra da questão do Sebrae, de colocar na cabeça dos trabalhadores e das pessoas e da sociedade a questão do empreendedorismo. Isso causou uma confusão muito grande para o trabalhador. Tem muita gente, quando você fala assim, vote em trabalhador, vote... O cara não se reconhece como trabalhador, ele fala, não, mas eu não sou trabalhador, eu sou empresário, eu sou empreendedor, né? Essa é uma confusão muito comum. O cara tem um Uber, ele fala, não, mas eu trabalho para mim mesmo, porque eu faço meu tempo, eu faço na minha corrida. E ele não se reconhece como trabalhador, ele não vai atrás do direito dele sindical, ele não se reconhece numa estrutura trabalhista, ele se reconhece e se identifica com o empresário. Você não acha que tem muito dessa distorção assim na cabeça das pessoas? Marcelo, na década de 90, quando nós começamos a discutir essa mudança de conceito de produzir, a gente não se ateve a essa ação desses órgãos como o Sebrae, tem o Sebrae, tem outros órgãos de preparar o homem para enfrentar o mercado de trabalho, enfrentar o seu dia a dia, que a gente não condena. A gente não pode condenar de qualquer tipo de conhecimento que você passa para a pessoa. O que a gente condena é essa alienação mesmo, né? Essa enganação que criaram o microempreendedor individual. Isso aí foi um artifício que hoje eles encontraram para poder maquiar o desemprego, né? Eu fiz um estudo, não sei se você ouviu a minha falação da última sessão da Câmara, eu abordei Bofete, eu procurei jogar para dentro do mundo de Bofete, para você ver se a gente faz o trabalhador de Bofete refletir, porque é um mundo que eu vivo, né? Então, você pega o seguinte, hoje nós temos... o maior empregador do município aqui, Marcelo, é a gestão pública. Ela emprega 440 pessoas. Hoje, da classe trabalhadora atuante, apenas 15,7% está no mercado de trabalho. Isso aí, e o resto, você sabe onde que eu achei que está o segredo? Microempreendedor individual. Nós temos 550 microempreendedor individual que são trabalhadores no subemprego e que entra e que quer colocar dentro dessa classificação que você colocou. Então, ele vai ter que fazer essa reflexão. A gente vai ter que dizer ele próprio. Até quando que ele vai submeter essa enganação, ele enganando a ele próprio, Marcelo? Eu não sei quando. Você sabe por quê? Porque é um empobrecimento do trabalhador na realidade e é o subentendimento dele
que ele não é trabalhador. Um exemplo, o microempreendedor individual, ele abre aqui uma microempresa para poder tocar o setor de construção civil. Vamos pegar o setor de construção civil, que sempre mexe daqui, mexe dali, mas está sempre aquecido, porque todo mundo tem que morar, as pessoas vão crescendo, casando e buscando moradia. Esse setor, ele tem crise por falta de conhecimento e você atuar nele. Mas é um setor da construção civil, eu citei, porque ele está sempre atuante. Então, ele vai lá e abre o MEI. E ele é um empreendedor, ele deixa de ser, ele sai do sindicato da construção civil, né, que defende ele em todos os seus interesses econômicos e até social, e vai para o MEI. Só que no MEI, ele fatura, Marcelo, relaxa, ele fatura 3 mil por mês. Ele fatura 3 mil por mês, ele passa a ser um cidadão de classe média baixa na cabeça dele. Só que, Marcelo, ele recolhe o INSS sobre um salário mínimo. Quando, Marcelo, acontece que um tijolo cai no pé dele e ele for para dentro do INSS, os meses que ele ficar lá, ele vai ganhar um salário mínimo. Então, é essa conversa que tem que ter com esse trabalhador. É essa conversa que a elite, os meios de comunicação, não deixam fazer. Eu faço essa conversa e outros vereadores e trabalhadores classistas estão sempre fazendo esse debate e essa crítica. Só que não chega para esse trabalhador. O que chega para ele são os fake news, ele tem dentro da rede social, vendo que ele é um microempreendedor, ele é um empresário, trabalhador liga o PT, e o PT nunca mais, né? Então, aí o que acontece? A hora que ele cai na real, aí, ao invés dele refletir e reagir, você sabe o que ele faz? Ele cria uma revolta contra aquilo que defende ele, contra o trabalhador, contra o sindicalismo. A pessoa que ludibriou ele, que pôs na cabeça dele, que ele, deixando de ser trabalhador e passar a ser MEI, essa pessoa ele desconhece, que é o SEBRAE, né? São a própria gestão pública também. Então, você imagina o seguinte, os 550 MEIs, Marcelo, que com certeza antes da pandemia, eles tinham uma renda média, que nós falamos aqui, de R$ 2.500, hoje é 600. Hoje é 600. Então, essa precarização é que a gente precisa de fazer esse alerta, fazer o trabalhador buscar ele se organizar. Se ele acha que o sindicalismo velho está viciado, como já tem sindicato viciado, alienado, se organize em nova estrutura. Nada impede que esse pessoal de aplicativos se organize. Lá em São Paulo, esse dia, teve uma grande manifestação dos entregadores. E a partir de uma manifestação dessa, é que vem o start ali, o ponto de entendimento que ele pode se organizar. Ele pode se organizar dentro do aplicativo Uber, ele pode se organizar dentro do aplicativo de entrega, do aplicativo de vendas. O que importa é que ele precisa se organizar, ele precisa se interagir. Isoladamente, ele vai para o abate. E o abate é o empobrecimento da classe, o abate é a precarização da mão de obra. Detalhe que esses 600 que você mencionou que os MEI estão tomando agora foi graças à batalha travada no Congresso pelos partidos de esquerda e não ao presidente Bolsonaro, que está conseguindo muita popularidade graças a esse auxílio, né? O que as pessoas também não sabem, que isso não foi batalha dele, foi batalha dos partidos de esquerda no Congresso, né? Olha, Marcelo, talvez o erro foi da esquerda. A esquerda que lutou contra os R$250. A esquerda, ela, quando é hora dela unir, ela se unir e ir para esse embate com a palavra una, ela se desprende desse discurso, porque a filosofia da esquerda, que eu acho que é muito importante, que nos coloca nessa condição de ser diferentes, talvez nós não sabemos fazer essa captação, que é até humilhante, né? Você vê o cara, eles estão se perdendo, eles estão se perdendo. Depois, na hora que cair para os 300, só falta ele falar que a culpa é da esquerda, né? Da mesma esquerda que uniu. Mas a esquerda falta união para falar uma conversa una.
e a gente precisa de unir para poder fazer esse enfrentamento. Eu quero voltar, Marcelo, só na questão do latifúndio, né? Só porque eu deixei passar um pouco, porque hoje é a maior propaganda. Você liga a Globo, você liga os outros meios de comunicação, está falando que o grande latifúndio a esperança, né? É o agronegócio. Esse agronegócio, Marcelo, é que está desenvolvendo essa precarização da situação do pequeno agricultor. Você imagina acabar com o Pronaf, né, que era um programa voltado para o pequeno agricultor e que dava a sustentação do prato da família brasileira, né? Do feijão, do arroz, que é quem sustenta a família brasileira com o prato do dia a dia é o pequeno agricultor, é a agricultura familiar. Essa macroprodução está de olho na alta do dólar aí, o dólar de quase R$6, para poder faturar nesse momento. Está todo mundo dando risada. Agora, onde que estão os gestores, né? Onde que estão os gestores? Que a vida, Marcelo, ela se dá no município, né? Ela começa no município e o cara mora no município. A responsabilidade da produção do prato da família brasileira está no gestor público. É aí que nós estamos faltando um discurso para a gente jogar para esse trabalhador da agricultura familiar o que está sendo feito com ele. Ele está no meio de quem está produzindo, quem está bombando. Ele sabe que ele não está conseguindo nem sequer ter uma refeição por dia. Eu vejo aqui no meu município. Mas cabe ao município, né? Cadê os deputados que vêm aqui no município, que é o voto se dá no município com as suas campanhas? Eu estou falando isso agora na minha campanha. Está aí, nós estamos sem Pronaf. Nós estamos produzindo a maior safra de milho, de soja e outro, de ter milho, soja e ter mais um grão, trigo, da história do país. Só que está indo tudo para fora. O arroz vai chegar a R$50 o saco a qualquer momento. E agora, a grande mídia, Marcelo, que defende a pauta do Guedes, não está sabendo fazer nem o cálculo para poder ditar a inflação. Hoje eu vi a Miriam Leitão da Rede Globo se perder porque ela não encontrou números para ela poder maquiar mais, né? Antes, a inflação era só no tomate, mas era o ciclo do tomate. A inflação era só na melancia, porque era uma produção de baixa da melancia. Hoje, o agronegócio está fazendo a maior campanha de produção, o agronegócio está bombando e o arroz está chegando nos seus 50, feijão arroz, que é o prato de cada dia da sociedade brasileira. Então, essa sacanagem de eliminar a ação do Pronaf, porque sustentava a agricultura familiar, e a agricultura familiar ela se organiza politicamente mais próximo do nosso pensamento, que é um pensamento de esquerda, que a agricultura familiar, ela, por mais que eles não queiram, que ela não entenda, mas ela consegue se organizar próximo de nós. Agora, o macronegócio não precisa de ninguém, eles precisam só das máquinas deles, né? Então, é isso que a gente quer dar um alerta para esse trabalhador, essa trabalhadora da agricultura familiar, o que ele está passando. E agora com um agravante, Marcelo. Esse é o mais agravante. Antes, ele tinha facilidade de comprovar atividade rural para poder aposentar. Hoje, nessa condição inativa da agricultura familiar, ele não consegue provar atividade rural para ele poder se aposentar. Na verdade, está se concretizando, né, todo esse conluio que se fez de uns anos para cá para transformar o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro, em escravo. Escravo. Não há uma outra definição. É como o mito da caverna de Platão, que fica sentado, atado diante de uma projeção, que são as telas de TV, consumindo aquilo como se fosse a realidade deles, e, na verdade, está ali alienado, passivo, vendo as coisas, né, serem dilapidadas no nosso país, né? E, assim, a gente encontra muita dificuldade de trabalhar essa questão, porque tem essa questão que o cara não se reconhece como trabalhador, o campo progressista também se dividiu nessa hora que era para se unir, né? Então, realmente, falta... A gente fica esperando mesmo que um dia se apresente uma convulsão social, que é o que eles querem fazer.
Então, a gente está vendo aí episódios de arroz a R$ 50, a gente está vendo episódios de saques acontecendo, voltando a acontecer, como aconteceu no caminhão de carne que capotou ali em São Paulo ontem, que a polícia teve que intervir. Porque o povo está passando necessidade, ainda tem a pandemia que veio para piorar a situação, e a gente não vê muita luz aí acontecendo. Enquanto isso, ainda estão vivendo, a gente está vivendo num país como se nada tivesse acontecendo, como se a gente não tivesse um grande prejuízo com essa pandemia, 9 pontos na economia que caíram. Ou seja, o que falta para o povo despertar, Newton? Marcelo, primeiro eu quero te parabenizar se você citar o mito da caverna de Platão. Eu vou ser obrigado a citar também uma parte da democracia ateniense, o sofismo, né? Então, hoje, o que você percebe são sofistas defendendo o projeto, a pauta do Guedes, sofistas, inclusive, dentro da classe de opressores, com conhecimento que conquistaram devido às conquistas da esquerda, está defendendo essa pauta do Guedes, como o sofismo defendia a democracia ateniense, né? Então, é só para a gente te parabenizar e resgatar esse conhecimento filosófico que nós obtivemos dentro do banco acadêmico. Mas vai chegar esse ponto, Marcelo, de uma implosão social. É impossível, Marcelo, o homem não enxergar essa precarização da mão de obra e essa aniquilação de direito trabalhista, né? É impossível. Não se faz mais, até porque, durante todo o governo do Lula, esse foi o grande pecado, a gente não saber defender a palavra socialismo como ela dentro do seu próprio contexto, né? Ficou para esses sofistas aí que o socialismo é coisa e o comunismo é coisa que quer acabar com o homem. Então, mas nós vamos chegar numa implosão social que a elite vai pagar por isso, ela vai pagar também, né? Porque ela não vai chegar a um certo ponto que não tem mais trabalhador para blindar carro, daqui não vai ter trabalhador para segurar o que poderá acontecer. Porque a minha esperança, Marcelo, a minha esperança ainda está na condição de que essa juventude, até nas próprias pesquisas que estão fazendo aí, a juventude, na sua essência, não aprova esse projeto neoliberal. A gente, mesmo com pouco conhecimento, porque hoje você sabe que as faculdades particulares que formam os profissionais de ponta, as grandes faculdades particulares, não aquela que dá a condição ao trabalhador, elas não estão passando esse conhecimento, mas a juventude ela está entendendo. E esse entendimento ele virá, Marcelo, na medida do que o nó apertar. Sempre foi assim e sempre será. Hoje a gente percebe o seguinte, no passado, no auge do sindicalismo, o Congresso Nacional jamais teria coragem de trazer para uma pauta e tornar público a isenção de impostos para a igreja, seja qualquer igreja. Porque o que a gente vê hoje são as igrejas, hoje são igrejas que bancam campanha de deputado e elegem quantos deputados eles querem, independente de igreja, para nós não polarizarmos. Mas a juventude está percebendo isso. Antigamente, se eles fizessem isso aí, os grandes sindicalistas, as grandes centrais, davam a volta no Congresso e calavam a boca deles. E colocava cada pastor no seu lugar. Porque a gente percebe que eles não estão na busca da salvação do aliado deles, a salvação do fiel deles. Está na busca de criar essas estruturas para se tornar tão importante como eles são agora com a bancada evangélica. Hoje, a bancada evangélica, eles estão decidindo o que eles querem. Junto à bancada, as grandes bancadas, elas se organizam, você conhece muito bem, mas, infelizmente, o trabalhador não conhece. Mas vai chegar a um certo ponto que não vai suportar. Eu tiro por golfete. Eu gosto muito de colocar o meu meio, Marcelo, porque esse sentimento de a gente estar no meio é que torna a gente mais forte. Vai chegar a um certo ponto que as pessoas que me criticam pelo fato de ser do PT,
pelo fato de eu defender essa tese, eles vão ter vergonha de conversar comigo e falar sobre o sofrimento deles. É eu que vou ter que entendê-los para poder chamar para uma reação. Então, é isso que nós vamos chegar. As pessoas vão ter vergonha de reagir por entender que foram ludibriados tanto tempo. Porque ninguém pensa, Marcelo, com barriga vazia, ninguém obedece com barriga vazia, não tem outro jeito. A não ser que eles buscam lá, como era o anseio, o sonho do governador de São Paulo, de criar uma pílula barata, né? E com condição de alienar, que tocam no copo d'água de cada um e faça isso, mas eu acho que é impossível. Porque o que a gente percebe mesmo é que esse empobrecimento da classe trabalhadora, que é notório, ele vai gerar uma reação. Qual é essa reação da gente esperar acontecer? Eu espero que ela inicie até enquanto eu não morra, para mim também poder fazer parte disso. Porque é impossível. Se você pegar, o Marcelo, a história, né, do passado, porque o Brasil é um bebê, nós nunca tivemos, e vamos ter agora, uma situação dessa. Nós nunca tivemos uma ação tão radical contra o trabalhador e de uma maneira tão selvagem como ela está acontecendo agora. Nós tivemos ela desorganizada, aquela reação dos conflitos da década de 80, né? Que o sindicato tinha que fazer aquelas grandes greves, que ia para o tribunal para ser julgada. Então, hoje está pior, muito pior, mas a reação do trabalhador também pode ser pior. Ô, Newton, está chegando o tempo aqui do aplicativo. Quero agradecer a você por essa conversa e já te convidar para outras questões que a gente vai desenvolver futuramente aqui na TV Saci. E agradecer muito a aula que você deu aí sobre trabalho, sobre escravidão moderna, escravidão. Muito obrigado e um grande abraço para você, viu, Newton? Eu agradeço, Marcelo, e pode contar comigo. E quando você editar esse vídeo, você manda para mim colocar na minha rede social aqui também, divulgar aqui também, tá? Tá bom, Newton. Obrigado e vamos em frente. Para o trabalho e nós estamos e estaremos juntos. Até mais. Tchau, tchau.